Eu não lembro ao certo o dia, a forma, mas eu sei que nesse momento eu busquei o Descartes como uma pessoa que tinha um envolvimento no universo da percussão e do maracatu cearense e envolvido nessa temática. Então o Descartes, eu o chamei para tocar nesse disco, percussão. Nós fizemos um trabalho percussivo similar aos maracatus mais antigos, Ar de Ouro e Rei de Paus. A rítmica que o Descartes tocou foi essa. Eu me lembro que logo nessa primeira experiência, às vezes ninguém tinha instrumento, aí ele já improvisava. Eu creio que eu estive na casa dele nesse momento para a gente dialogar sobre o trabalho. Até que ele gravou o meu primeiro disco gravado aqui no Ceará, porque os anteriores eu tinha gravado fora, não tinha estúdios ainda com mixagem e gravação. E o Descartes se dirigiu ao estúdio e nós gravamos lá essa canção Maculelê e outras canções do LP. Posteriormente a esse momento, na feitura da capa, eu pedi o Descartes para fazer um desenho que ilustrasse esse toque que ele tinha feito no Maculelê. Ele fez um desenho na capa dele, no encarte, né, um desenho, e escreveu algumas coisas sobre o maracatu cearense. Então, ele teve essa participação assim, bem que integrada no disco, no LP, que foi lançado, e logo em seguida nós começamos a fazer o show desse disco. Então ele passou a ser o percussionista do show Maculelê. E eu me lembro que nós fizemos muitos espetáculos, gravações de TV. Eu me lembro uma vez na TVC, a gente não tinha instrumento, aí ele pegou um assento de um banco, né, e tocou esse assento de banco. No outro dia pegou a alavanca para fazer o ferro. A gente brincava muito com esse caráter de improvisação, né, que ele tinha, de riso, de brincadeira, sempre brincando muito. Então eu, em 92, logo em seguida, né, com o lançamento em 93, eu gravei o primeiro disco ao vivo integralmente no Ceará. E aí eu gravei com o Descartes Gadelha na percussão e Nilton Fiore. Era voz, violão e percussão com a participação de alguns cantores. E nós fizemos esse disco ao vivo, foi um dia só de gravação, foram 2, gravamos no subsolo do teatro ainda antigo, antes da reforma, e Descartes foi o percussionista desse disco ao vivo, sempre também com caráter de muita improvisação, mas com muita força, né, e muita ritmo, muita sensibilidade. Então esse nosso encontro, esse primeiro encontro musical em torno desse disco, tanto gravado em estúdio como gravado ao vivo, me levou a ter uma relação de amizade com o Gadelha. Então, no Ar de Ouro, a nossa música, a gente tentou fazer uma pegada mais acelerada, baseada nas pesquisas que eu tinha feito e no ato dele no Baobá em 95. E o Ar de Ouro não comportava aquela nossa experimentação estética e tal. E foi quando a gente eu criei o maracatu, eu idealizei o Maracatu Solar, juntamente com eles, em processo de criação do Maracatu Solar. Então nós criamos o Solar em 2006, final de 2006, lá dentro da Solar. E aí, sim, aí a nossa amizade se consolidou através de uma parceria muito mais contínua, que vem desde 2007, dentro do Maracatu Solar. Mas aí foi algo muito mais contínuo, né, nesses últimos 18 anos. E nesse processo, a Solar produziu um livro dele, que é o Riscou no Céu, né, uma estrelinha, que é um livro infanto-juvenil. Ele estava doente no hospital e fez os desenhos nessa época, e a gente produziu esse livro. Produzimos o disco dele, Axé de Luz, que é um disco com as canções dele, um livro, um disco, e por último eu fiz um disco com ele, que é o Loas e Canções. Além das loas de maracatu, canções que a gente vinha construindo. Às vezes ele chegava na Solar com a letra, eu musicava, às vezes eu fazia uma melodia, ele escrevia e fazia. Então nós temos muitas parcerias musicais consolidadas nos últimos 18 anos através do Solar. Então a amizade passa por esse diálogo, sempre musical. E o Descartes, ele tem muitos diferenciais. Primeiro, ele é um artista comprometido com o seu fazer, o seu processo criativo. Processualmente, ele desde a adolescência, ele se comprometeu com esse fazer. Ele vive da arte, para a arte, com a arte. A vida dele é uma vida entrelaçada, abraçada com essas diversas linguagens artísticas. Ele começa realmente com as artes visuais, mas sempre dialogando com a música. Ele foi das escolas de sambas iniciais da década de 70, ele viu os primeiros maracatus, mas o trabalho dele profissional, digamos assim, se dá através das artes visuais. A música sempre foi o diletantismo, foi a parte, né, do prazer e da natureza dele musical, porque ele é muito musical, extremamente rítmico, um homem muito sensível, de uma capacidade de interpretação. Eu sempre que eu toquei muitas vezes com ele sem ensaiar no palco. Então era aquela coisa de olhar, de violão, voz e percussão. Então esse diálogo
musical no palco revela a sensibilidade do artista, né? Então ele sempre olhando, terminando e crescendo. Então, Descartes, o primeiro compromisso dele, eu acho que é com a natureza dele de artista, que ele realmente deixa um legado da importância desse compromisso, né? Quando se tem um caminho pré-estabelecido, né, em relação ao fazer artístico, a sua natureza. Então ele tem esse compromisso revelado aí nesses 60 anos ou mais de produção, né? Sempre contínua. Então isso aqui é importante, né? Então o primeiro compromisso, a primeira questão que eu vejo é esse, é um artista comprometido com sua natureza, com a sua produção. Depois, nas artes visuais, eu acho que Descartes tem um diferencial em relação a muitos outros, que é o compromisso dele com as feridas sociais, né? Com as questões que nos revelam como feridas e rezas e saúdes e curas também, né? Porque não só as feridas, mas ele trabalha desde a questão das feridas, quando ele mostra, quando ele vai para o João Guruçu, quando ele dialoga com a questão das pessoas em situação de rua, as pessoas, né, em processo de prostituição, até quando ele vai para Canudos, para o Caldeirão, para o universo místico do Padre Cícero, quer dizer, como algo que tem na coletividade soluções para essas feridas, sabe? Então ele tem esse compromisso. A arte dele pode ser decorativa, mas é muito maior. Ela é muito mais uma revelação e uma transgressão e uma visão de mundo que ele consegue penetrar de forma muito peculiar, sabe? Profunda, de forma muito profunda. Então, seus traços são muito peculiares, a sua forma de tratar esses temas. Então, ele deixa um legado também da questão da originalidade, sabe? No conteúdo e na forma da sua obra de arte. Eu acho que o artista, e o Descartes, né, não é uma exceção, quando ele implementa produções em várias linguagens artísticas, ele é o mesmo artista nessas linguagens distintas. Então, ele sempre carrega a unidade dele, a diversidade dele para essas manifestações. Então, a própria diversidade da obra do Gadelha nas artes visuais também se traduz na música. Mas tem um diálogo dele muito importante, que eu acho que é uma questão da espiritualidade que está muito presente em ambos os universos, sabe? É tanto que ele migra para o maracatu, que o maracatu cearense é o espaço de musicalidade, dessa ancestralidade, dessa espiritualidade, dessa religiosidade de matriz africana, embora no trabalho visual dele isso não seja tão presente, essa religiosidade de matriz africana, mas sim todo o catolicismo popular, os movimentos no Caldeirão, de Canudos, você enxerga ali o Padre Cícero, Canidé, ele carrega isso muito mais presente. Lá no maracatu nós já temos esse diálogo com as religiões de matriz africana, então o cântico aos orixás, o batuque, mas revela essa ampla visão de espiritualidade que ele tem, sabe? Essa visão sistêmica e ecumênica que ele carrega na sua obra, mas sempre de compromisso com uma ligação. Há muito isso na obra dele. Eu, por exemplo, é uma visão muito particular minha, mas você vê um Gadelha repleto de anjos, né? Repleto de demônios e anjos, e de beatos, e de santos populares. Então isso eu acho que é algo que se revela nas artes visuais. E no maracatu, os orixás, os cânticos aos caboclos, toda essa religiosidade afro-indígena.